Além de leitos e equipamentos, outra preocupação é com os profissionais que vão trabalhar nesses e em outros hospitais. É por isso que eu converso agora com o Dr. Silvio Provenzano, ele que é presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Bom dia, doutor. Bom dia. Estamos muito preocupados, você e todos nós. A gente está acompanhando esses casos, acompanhamos aí a determinação desses hospitais, né, como hospitais referência. E a pergunta que fica é, como vai ser organizado o corpo clínico desses hospitais? Veja bem, Amabile, nós fizemos no CREBERJ, lá no Conselho Regional de Medicina, uma reunião na segunda-feira, juntando autoridades na esfera da Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde e do Governo Federal, exatamente para ver como é que ficaria a estrutura para atender uma demanda maior de pacientes. Nós temos os médicos que atuam na parte de emergência, que são os nossos soldados da linha de frente. Esses o CREMERJ se preocupa mais no momento. Aliás, como falávamos antes, não só com os médicos, mas com os enfermeiros, os auxiliares. São aqueles soldados que vão atuar primeiramente. Nos causa um pouco de apreensão a informação que foi fornecida pelo governo português, que hoje entre 20% e 25% de todos os indivíduos infectados em Portugal correspondem a médicos. Como é que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça aqui no Rio de Janeiro? A utilização dos chamados equipamentos de proteção individual. É o uso da máscara, é o uso da luva. E se houver a necessidade da realização de algum procedimento, a máscara não é mais a máscara cirúrgica, mas a máscara N95, se possível com outra máscara na frente. É a colocação de um gorro de proteção, do pijama, do capote e da luva cirúrgica, não a luva de procedimento, para tentar fazer com que esse indivíduo se exponha o máximo, não, o mínimo. Ele tem que se expor o mínimo. Nós sabemos com relação a esse vírus, o novo coronavírus, como estão chamando, que ele é muito infeccioso, ou seja, é muito fácil você pegá-lo. É verdade que ele tem uma letalidade relativamente baixa, mas já existem definidos os grupos de risco. Nós, idosos, pessoas que tenham algum problema de saúde prévio, no caso do doente que já tem um câncer, o cardiopata, o diabético, aquele indivíduo que esteja fazendo uso de alguma medicação imunossupressora, uma vez que fragiliza o sistema imunológico, o sistema de defesa, esses indivíduos eles devem a todo custo procurar se resguardar. E como é que faz essa proteção? Evitando sair. Portanto, o confinamento é uma arma absolutamente indispensável, razão pela qual todas as atitudes emanadas do governo do Estado do Rio de Janeiro têm o apoio do Conselho Regional de Medicina. Doutor, em relação à quantidade de médicos disponíveis hoje na rede pública de saúde, é suficiente? Como evitar a sobrecarga desses profissionais no enfrentamento ao coronavírus? O secretário estadual de saúde, bem como o nosso responsável, doutor Marcelo Lamberti, pela rede federal, sabe muito bem que o quantitativo é insuficiente. A gente precisa de reforço nas unidades, particularmente as de emergência, e também de médicos adequados, habilitados para cuidar da medicina intensiva. Os casos mais graves, os 2,5% que vão precisar de assistência intensiva, eles precisam ser tratados em unidades especializadas com médicos intensivistas. E, amáveis telespectadores, se as pessoas não se prevenirem, o que pode acontecer? A quantidade de pacientes que vai necessitar desse tipo de cuidado poderá nos levar, e a gente espera e reza que não, a uma situação como a Itália está vivendo, onde hoje, por exemplo, já foi decretado por lei governamental, pacientes com mais de 80 anos não têm direito a tratamento. Imagine, estamos falando não de um país subdesenvolvido, estamos falando de um país de primeiro mundo cujo sistema de saúde ficou absolutamente colapsado. E a Espanha caminha no mesmo sentido e Portugal está fazendo das tripas coração para também não chegar lá. O exemplo desses países onde a epidemia começou antes de nós deve nos servir para que a gente tenha cuidado. E quando eu vejo ainda pessoas abraçadas pelas ruas, quando eu vejo pessoas aproveitando as férias escolares para ir para os parquinhos jogar bola e vão levar o vírus para casa para o vovô e para a vovó, que estão cuidando dessas crianças
Elas estão em férias escolares, o que foi a medida adequada para diminuir a circulação. Mas o pai e a mãe continuam trabalhando. Então, há que se ter um cuidado muito grande, principalmente com relação aos idosos. Eu repito, não há sistema de saúde no mundo capacitado para atender uma demanda aguda de muitos pacientes que necessitem de cuidados especiais. É preciso que todos façam a sua parte, né? Todos nós. A Thaís tem uma pergunta, doutor. Pois não. Amable, obrigada. Tem uma pergunta ao doutor Silvio vou pegar o gancho com o que ele acabou de falar. Minha pergunta era justamente essa. A saúde pública no Rio de Janeiro, a gente sabe, a imprensa toda vinha acompanhando, não ia muito bem das pernas, mesmo antes da pandemia do coronavírus, estava passando por uma crise, deixando muitas pessoas aí no Rio de Janeiro na mão, à espera por atendimento. Mesmo com esse reforço de hospitais no atendimento, a saúde pública no Rio vai conseguir atender essa grande demanda, já que o governo federal já disse, o ministro da Saúde já disse que nós podemos ter um pico de surto do coronavírus ainda nos próximos meses. A saúde no Rio vai dar conta disso? Veja bem, os japoneses há 60 anos atrás nos ensinaram que um problema não passa de uma oportunidade. Há muito se fala que o sistema de saúde no Rio de Janeiro, em especial, é caótico. Está aí a oportunidade para nós sairmos dessa estagnação. Nós temos todas as oportunidades para melhorá-lo. Aliás, urge que ele melhore. Ele precisa melhorar hoje para atender os pacientes que hoje estão precisando. É a oportunidade que nós temos para melhorar a saúde. Nós temos médicos muito bem qualificados aqui no Rio de Janeiro. Nós temos uma estrutura hospitalar que não é a ideal, mas que certamente, diante desse quadro de epidemia, eu vejo as autoridades governamentais empenhadas em tentar melhorá-lo com rapidez. Eu espero que esse problema seja uma oportunidade. Gotino tem uma pergunta. Sim, doutor Silvio Provenzano, presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. A preocupação, a gente percebe agora as autoridades começando a se preocupar também que o coronavírus chegue a regiões mais carentes, chegue a comunidades, chegue a locais onde as pessoas moram em espaços pequenos. Se uma pessoa mora numa casa com um dormitório e ela tem o coronavírus, como é que você vai fazer o isolamento desta pessoa? E aí, agora há pouco a gente colocou a fala do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que quer usar hotéis para fazer este isolamento. O que o senhor pensa como solução para esses casos? Foi muito oportuna a fala do nosso governador. Realmente nós sabemos de famílias que coabitam num único aposento. Se uma dessas pessoas apresentar sintomas gripais, a recomendação nossa, dos médicos, é que haja um afastamento. Mas como haver esse confinamento num único cômodo? O ideal seria que essa pessoa fosse de lá afastada para ficar num lugar. Ela tem indicação de hospitalização? Não. Certamente com os sintomas gripais que a gente percebe, inclusive por outros vírus, não necessariamente coronavírus, não há leito hospitalar que atenda todo mundo. Então, a ideia de se colocar leitos em hotéis, onde essa pessoa possa ficar afastada. Lembrando que uma das recomendações mais importantes que nós médicos fazemos é com relação à lavagem das mãos. E como foi dito há pouco, na verdade, em algumas localidades falta água. Como lavar as mãos sem o essencial, que é a água e o sabão. Eu sei de notícias de que ontem em alguns supermercados faltava sabão. As pessoas estão entrando em pânico. Veja bem, não podemos e não devemos, sob qualquer hipótese, subestimar esse coronavírus. Mas, por outro lado, o pânico nesse momento, ele só serve para fomentar a desorganização da sociedade. É a hora de nós mostrarmos o nosso valor enquanto pessoas. Racionalizar. Você compre o que é essencial para a sua casa. Eu vejo pessoas fazendo estoque para 6 meses, desabastecendo completamente o sistema para todos. É hora de pensarmos na comunidade e não pensarmos no individual. Você tem recursos para fazer um estoque de 6 meses? Não faça isso. Vai faltar o essencial para o dia de hoje para alguém que mora ao seu lado. Essa situação, inclusive, é tão grave que uma rede de supermercados aqui do Rio de Janeiro colocou limites para as quantidades de itens essenciais. Que vem em boa hora, né? O que não deveria ser necessário, né, doutor? Nós temos uma pergunta em Brasília. Kenzo. Olha só, doutor, é muito oportuno esse seu posicionamento em relação a esse pensamento comunitário. As pessoas precisam realmente pensar de uma forma comunitária, né? E eu queria, doutor, que o senhor falasse para a gente, o senhor falou agora há pouco em relação a essas medidas que as pessoas devem ter, uns cuidados básicos
assim que voltam para casa, principalmente em relação aos idosos. Então, assim, quem tem criança, quem tem idoso em casa e precisa sair para trabalhar, quando volta para casa, há alguma medida necessária, além de lavar as mãos, além de passar álcool em gel, por exemplo, essa pessoa tem que chegar em casa, logo trocar essa roupa, colocar essa roupa para lavar, ou então já tomar um banho e passar álcool em gel antes de cumprimentar essas pessoas dentro de casa. Eu queria que o senhor esclarecesse esses pontos para quem está em casa, de que medidas mitigatórias são importantes as pessoas tomarem e se essas medidas estão sendo orientadas pelos médicos, pela equipe médica, principalmente aí do Rio de Janeiro, também em todo o país. Os médicos estão orientando as pessoas em relação a essas medidas, porque tem profissionais que não têm como deixar de sair de casa e trabalhar, né, doutor? Aliás, como nós, né, Kenzo? Estamos fora de casa, trabalhando. E o nosso trabalho é importante. Você com a informação, o meu com a assistência e com a organização dos médicos aqui do Rio de Janeiro. E vamos voltar para casa mais tarde. O que fazer? Ao chegar em casa, boa noite. Sem contato próximo. Vá direto ao banheiro, tire a sua roupa. Ela certamente deverá ser lavada. Lave bem as suas mãos, seu rosto. E a lavagem das mãos, ela é um processo que leva minimamente 20 segundos para ser feita de forma adequada. Dedo por dedo deve ser lavado, coisa que normalmente a gente faz. Eu costumo dizer que o brasileiro é um dos povos no mundo que talvez mais banho tome, até pelas condições climáticas do nosso país. Aqui no Rio de Janeiro, esse ano inclusive fez um verão um pouco mais fresco que os anteriores, mas são 2, 3 banhos por dia. Contudo, a gente não tem o hábito de lavar frequentemente as mãos. Nós vamos mudar o comportamento. Ontem, ao ir para casa, um amigo meu me disse, o Luiz Santoro, uma coisa muito interessante. Silvio, não deixe de falar amanhã. O momento é de que nós nos afastemos, para que o mais breve possível a gente possa voltar a se abraçar. Eu acho que essa é a mensagem. Não se aproximar demais, mesmo das pessoas de casa. Amor, nesse momento, é um pouco de afastamento, é proteção. Esse é o recado do presidente do CREMERGE à população do Rio de Janeiro. E que os médicos, no seu ambiente de trabalho, tenham, em primeiro lugar, na clínica privada, tentar reduzir a agenda, fazer com que haja um distanciamento de pelo menos 1,5 metro entre uma pessoa e outra na sala de espera, tentar ventilar essa sala de espera, bem como o consultório, abrindo janelas, portas. O momento é de mudança de hábitos, mudança de comportamento. Repito, como o Santoro disse, vamos nos afastar para que a gente possa rapidamente voltar a se abraçar. E o senhor falava sobre lavar as mãos, acho que uma dica muito didática para quem está em casa é que geralmente a gente lava, mas lava rapidinho as mãos, Sim, né? a pessoa faz assim, lavou a mão. A lavagem da mão, né, é um ato delicado, onde cada dedo deve ser devidamente ensaboado, esfregado, as pontas dos dedos, conforme eu estou mostrando aqui. Depois você deixa escorrer a água de um lado do outro, lavar o dorso. A lavagem deve vir até o começo do antebraço. Com isso você está desinfetando a sua mão, limpando-a de possíveis partículas virais, que certamente, se você tocou aqui na superfície, ela está aqui. E o vírus pode sobreviver. Existem alguns que defendem 8 horas, mas já há estudos que mostram que até 3, 4 dias o vírus poderia sobreviver nessa superfície. Então, alguém que inadvertidamente deu um espirro, uma partícula contendo o vírus, até da própria fala, a pessoa está assintomática, mas ao falarmos a gente expele gotículas, os perdigotos. E isso pode ficar e fica na superfície. E ali o vírus permanece viável, ou seja, com capacidade de infectar um outro ser humano. A doença é uma zoonose, ela pode se alojar em alguns animais. Tudo indica que em Wuhan, capital de Hubei, na China, foi no morcego. E o morcego passou esse vírus para o primeiro ser humano. Só que agora a transmissão da doença é de ser humano para ser humano. E os estudos mostram que um ser humano pode transmitir para 4. Se um desses 4 for grupo de risco, como, por exemplo, o presidente do CREMERGE o vírus nele certamente haverá de fazer um estrago que eu nem pensar. Então vamos nos cuidar, vamos nos proteger, todos nós. Na dúvida, gente, dá para cantar um parabéns para você enquanto lava as mãos. Esse é o tempo adequado. É o tempo adequado, 20 a 30 segundos. 20 a 30 segundos. A Basília, em Brasília, tem uma pergunta, doutor. Doutor, eu queria falar aí desse queridinho da vez, né, que é o álcool em gel. Muitas pessoas não estão encontrando esse produto nas farmácias e recorrendo a receitinhas, buscando uma solução na internet.
Então, eu gostaria até de chamar a atenção e que o senhor pudesse elucidar essa questão. As pessoas estão misturando álcool normal de farmácia com gel de cabelo, para daí dessa fórmula mágica resultar um álcool em gel. Tá certo isso? Basília, o nosso povo é um povo muito criativo. Realmente eu tenho lido, tenho acompanhado nas redes sociais e olha, que a situação é muito séria para a gente ficar rindo. Mas na verdade nada disso adianta. O uso do álcool em gel é interessante? É. Evidentemente que ele ajuda a desinfetar a mão, principalmente depois que você a lave. Mas a lavagem adequada das mãos, ela é muito mais importante do que o uso do álcool em gel. Aliás, o preço do álcool em gel teve uma subida astronômica. Então vamos tirar um pouco do lucro desses indivíduos que se aproveitam da desgraça que não é do Rio de Janeiro, é mundial, não é do Brasil, é do mundo inteiro, para fazer a extorsão. O nome disso é extorsão. Eu estive reunido com autoridades aqui do governo. O preço da máscara, que custava 70 centavos, pulou para R$16. É um absurdo. O governo, evidentemente, que cedendo à pressão que nós próprios do Conselho estamos fazendo e temos que fazer para assegurar que hajam as condições adequadas de atendimento, mas ele vai ceder a esses fornecedores que, se aproveitando, eu repito, de uma desgraça mundial, resolvem praticar extorsão. O álcool em gel sofreu o mesmo processo. Além dele ter desaparecido das prateleiras, quando você consegue encontrá-lo, é um preço que é 40, 50 vezes maior do que ele era. Lavem a mão com água e sabão da forma como eu coloquei. Calmamente, dedo por dedo até o antebraço, deixe escorrer bastante a água. Faça assim e depois, num pano absolutamente limpo, você enxugue. Isso já é o suficiente. Nada de receita caseira, nada de vinagre, nada bobagem. de... O gel você continua usando no cabelo e o álcool você continua passando nas superfícies, mas não pense que isso vai substituir. Gotino tem mais uma pergunta, doutor. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre fake news. Tem muita fake news espalhada por aí. Aí surgiu a informação que o vírus não resiste ao calor, morre se exposto a temperaturas de 26, 27 graus. E aí surgiu a informação que as pessoas podiam consumir bebidas quentes, como chá, caldos, durante o dia, para deixar o corpo mais quente. Isso é verdade? Isso é boataria, invenção? Pedindo para as pessoas evitarem bebidas geladas, pedindo para as pessoas ficarem mais expostas ao sol. O que o senhor tem de informação sobre isso? No rol dessas bobagens, você citou algumas que falou, como, por exemplo, o chá quente, café muito quente, mata o vírus porque ele não resiste a altas temperaturas. Eu tenho lido também elevadas doses da vitamina C, vitamina D injetável, melhorando a imunidade para prevenir, até ozonioterapia como forma de melhorar a imunidade para prevenir infecção pelo coronavírus. Isso está no rol das bobagens que faz. É como preparar o álcool gel de forma domiciliar. Não servem para rigorosamente nada. A única coisa que sabidamente está comprovado no mundo que tem adiantado para diminuir a transmissão é o confinamento. É, na realidade, você procurar restringir o máximo que você puder a saída. E eu fico preocupado quando eu vejo o nosso sistema de transporte público aqui no Rio de Janeiro apinhado de pessoas para voltar do trabalho. Nós, no Conselho Regional de Medicina, fizemos um rodízio dos funcionários, fizemos um escalonamento do trabalho, afastamos do trabalho aqueles funcionários que pertencem ao grupo de risco, exceto o presidente, os demais funcionários foram afastados, da mesma forma que a gente afastou aqueles que têm filhos até 14 anos e que estão com férias escolares e precisam da presença dos pais. Os outros funcionários, evidentemente, que estão e diminuímos a nossa capacidade de atendimento, restringindo o atendimento externo, exatamente para evitar que as pessoas precisem sair de casa. Estamos fazendo atendimento à distância, mantendo, inclusive, os funcionários que puderem fazer o seu dever de casa de longe, fazendo esse dever de casa. Então, uso de vitamina C, vitamina D injetável ou mesmo a vitamina D oral, a colocação de chá quente, café quente, até a vodka, já ouvi falar que é bom para o coronavírus. Bobagem, bobagem, bobagem. Não existe nenhum recurso hoje conhecido que previna a infecção e que consiga matar esse vírusinho bem danadinho, sabe?
Muito obrigada pelos esclarecimentos. Doutor, resumindo então, gente, lavar as mãos e ficar em casa o máximo de tempo possível. Ventilando a casa, é importante isso, porque a passagem do ar ajuda a remover o vírus do ambiente. Ficar tudo trancafiado em casa, de repente você permite uma condição que seja favorável ao vírus. Areje o ambiente, lave bem as mãos antes de se alimentar, após se alimentar. E se você tiver com algum sintoma gripal, como coriza, tosse, espirro, o ideal é que você fique afastado das pessoas que convivem com você. Esse é o recado do presidente do CREMERGE. Eu agradeço muito a CNN, desejando sucesso nessa empreitada aqui conosco e a oportunidade de esclarecer os nossos telespectadores. Obrigado. Nós é que agradecemos, doutor.